Olá, meninas, boa tarde! Sejam muito bem-vindas ao nosso aquecimento para a semana da nova era da bonequeira de sucesso. Esse é um aquecimento para o nosso evento que vai acontecer dos dias 10 ao dia 17 de outubro. A nova era da bonequeira de sucesso. Gente, vai ser uma série de lives aí que eu vou estar dando várias dicas para vocês, tá bom? Eu sou a Aline Rossato, professora de bonecas de pano e criadora da Escola de Bonecas de Pano. Sejam muito bem-vindas. Olá, Lê, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Uma semaninha aí sem live, mas já estou de volta e o tema da nossa live é como depender dos moldes e o que te afasta de ser uma bonequeira de sucesso, tá bom? Esse é um tema muito bacana, muito polêmico, muitas pessoas têm muitas dificuldades em relação aos moldes, tá bom? Deixa eu colocar meu óculos aqui, né, gente? Senão eu não vejo os comentários de vocês. Oi, Adri, boa tarde. Ana, boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Entraram várias meninas aqui. Sandra, Ida, Inara, boa tarde. Maria Antônia, sejam muito bem-vindas. Um tempinho chuvoso como esse, né? Um dia com uma chuvinha gostosa e também gostoso para trabalhar e para fazer as nossas bonequinhas, que é o que mais a gente ama, né? Bom, vamos começar falando sobre esses moldes, né? Que para muita gente isso é um bicho de sete cabeças, tá? Eu tô aqui com a minha colinha, gente, que é para eu não esquecer de nada do que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Vai ser uma série de lives aí que eu vou estar fazendo todos os dias. E eu vou cada dia eu vou trazer um assunto para vocês, tá? Relacionado à semana da nova era da bonequeira de sucesso, tá bom? Se você quer saber mais um pouco, tem um link na minha bio que é só você se inscrever, tá? Vai ser do dia 10 ao dia 17 de outubro, tá bom? Eu vou trazer várias coisas aí para vocês, tá? Muito obrigada, Biscuit, Lilian, minha xará, muito obrigada, Liliane. Oi, Laura, boa tarde, Jaqueline, tudo bem? Lisa Corla, boa tarde, seja muito bem-vinda da Argentina, que delícia. Bom, eu vou começar a falar como utilizar esses moldes, tá? Muita gente tem dificuldade, porque muitas de vocês compram moldes prontos, né? Adquirem moldes prontos para fazer a boneca, o trabalho de vocês. Esses moldes tem várias pessoas que vendem, você vê lá uma boneca, um trabalho lindo, maravilhoso, e você quer comprar um molde, e quando você chega na sua casa, o que acontece? Você fica perdida. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe nem por onde começar, tá? Então, você acaba ficando dependente desses moldes, muitas vezes, e mesmo você fazendo as suas peças em cima desses moldes, você tem alguns erros, tá? Porque você tem que ter a sensibilidade de estar meio que traduzindo esses moldes, você tem que estudar esses moldes antes. Eu vejo muitas meninas, inclusive a semana passada tive o relato de uma amiga, uma aluna, que ela ganhou um molde e quando ela foi fazer, ela desistiu.
Ela desistiu porque ela encontrou várias coisas que para ela ali na hora não fazia sentido, ela teve muita dificuldade. Então eu sei que muitas de vocês, quando adquirem um projeto, um molde pronto, tem esse tipo de dificuldade, tá? Muitas pessoas passam por isso. Então, assim, você tem que ter a sua. O jeito certo de você analisar esse molde, tá? Se ele tá num padrão correto de corpo, braço, perna, se tá tudo proporcional, se a roupa tem as medidas corretas para aquele corpo, tá? Tem muitos aspectos aí que a gente deixa passar e pela empolgação você compra aquele projeto porque a peça tá linda, maravilhosa, é normal, gente. Olha, eu também passei por isso, tá? A Lua, deixa eu ver aqui, ela fez um comentário aqui. Ai, acho que já subiu, perdi o comentário dela aqui, se eu não me engano ela tava falando alguma coisa de energia. Biscuit, querida, amo seu trabalho, me inspira muito no meu biscuit. Que legal, que bacana. Eu acho que engloba várias artesãs aí, né? Porque eu acho que a gente acaba adaptando no nosso trabalho. Você vê, ela tem as dicas aí, que ela pega as minhas dicas e ela consegue trabalhar no biscuit. Isso é muito bacana. Está faltando. Ah, tá aqui, ó. A Lua Morena, nome da minha neta, Lua. No meu prédio, o meu celular está acabando. Ah, que pena. Vai ficar salva, depois você assiste, tá bom? Então, gente, voltando lá ao assunto dos moldes, tá? Então, assim, muitas pessoas, elas têm medo até, inclusive, de adquirir um molde e não saber por onde começar, né? Qual ponto você começa a desenvolver o seu trabalho, porque muitas vezes esses moldes não vêm as dicas, não vêm não vêm os pontos certos de costura e tudo mais, né? Então, gente, a gente tem que saber analisar esse molde, a gente tem que saber fazer a leitura desse molde, tá? Aí eu coloquei aqui como não saber usar os moldes. É achar que o molde, tá? Aí tem um ponto muito bacana, tá? É o que eu acabei de falar. É achar que o molde ele tem tudo ali, tá? O molde em si, ele é a base de tudo. E é o que eu acabei de falar, gente, você acabar comprando porque você achou aquela peça linda, maravilhosa, e você achar que aquele molde vai fazer aquela peça. Muitas vezes você consegue desenvolver, tá? Se você tem um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de noção, você consegue finalizar o seu projeto, tá? Mas a intenção dos moldes, qual é? Você entender, né? Eu vou frisar novamente, você entender esse projeto e a partir daquele projeto você desenvolver os seus próprios moldes, os seus próprios projetos de bonecas, tá? Porque existe uma infinidade aí de criações, de vocês têm aí na cabeça de vocês têm essas criações, só não sabem colocar no papel. Então, a partir desses moldes comprados, você consegue adaptar, consegue fazer a releitura deles e adaptar no seu trabalho. Como, por exemplo, a nossa amiga do biscuit. Ela tem tem as minhas dicas, tá? Ela gosta do meu estilo e ela adapta no biscuit. Isso acontece com os moldes também, tá? Que a gente consegue adaptar e a gente consegue fazer o nosso próprio projeto, tá? Então, por isso que é importante você saber a base dele, você entender certinho, você analisar direitinho esse molde, tá?
É, uma coisa interessante é que muitas alunas, elas acabam se confundindo o conceito dos moldes, tá? Porque muitas de vocês querem fazer essas criações e muitas de vocês não sabem por onde começar, tá? Então, é a partir dessa releitura, desses moldes básicos que você vai conseguir produzir o seu próprio molde, tá? O que a gente não pode é ficar dependente de tantos moldes que tem por aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, eu preciso seguir um roteiro aqui, senão eu esqueço tudo que eu anotei para vocês, tá? Eu fiquei aí uns dias sem aparecer, então eu precisei de um roteirinho aqui, senão eu começo a falar outras coisas aqui e eu acabo perdendo o rumo da conversa, tá bom? Olha, eu vou falar aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta em relação aos projetos, aos moldes que vocês adquirem, que a gente adquire. Eu também adquiro muitos moldes, tá, gente? Eu também me baseio em alguns moldes, tá? Encantos de Equador, seja muito bem-vinda, tá bom? Então, se alguém quiser me fazer alguma pergunta sobre isso, vocês podem ficar à vontade, tá? Que eu vou responder aqui, tá bom? A gente tá iniciando aí uma semana que vai ser uma série de lives aí e cada dia eu vou trazer um tema. E o tema de hoje é sobre os moldes. Por quê? Porque essa é a base para você começar a fazer as suas bonecas, para você começar a desenvolver o seu trabalho, para você poder ser uma bonequeira de sucesso, tá bom? Então, o nosso lema é a bonequeira de sucesso. Eu sou uma bonequeira de sucesso. Esse é o nosso lema daqui para frente, tá? Porque a gente precisa, para ser a bonequeira de sucesso, a gente precisa começar do básico, tá? Que nada mais é do que o molde. Muitas de vocês acabam comprando um molde um pouco mais elaborado, sem ter a noção do básico do básico, tá? Isso é muito importante. A gente achar que só por aquele molde você já vai conseguir fazer uma perfeita boneca. Muitas de vocês conseguem, tá? Eu não estou generalizando ninguém, mas muitas de vocês conseguem. E por que eu trouxe esse tema? Porque muitas têm essa dificuldade, tá bom? Oi, Lu, beijos. Seja muito bem-vinda, tá? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Tá. Tá, eu acabei de falar aqui, né, de você ter os seus moldes, de você começar pela base e você poder criar os seus moldes. Já falei sobre isso, né, Lilian? Só me tira uma dúvida. Quando passa o molde aí para fazer um tamanho maior, como fazemos? Se a impressora papel A4. O legal, Dri, é você levar numa gráfica e pedir para eles aumentarem, porque eles têm lá as impressoras maiores. Então, você pede para eles aumentarem o tanto que você quer, 20%, 50% do tamanho do molde, e você pede para eles aumentarem, tá? Ou você configura a sua impressora. No caso aí de impressora, gente, eu não entendo muito, mas eu acredito que você configurando a sua impressora, ele possa sair em 2 páginas. Então, você vai emendando aquelas folhas que vão saindo, tá? Mas o legal mesmo para você ter o exato molde ampliado é você levar numa gráfica, tá? Que aí eles têm lá tudo certinho, a gente não tem esse problema de ficar configurando, depois desconfigurando a impressora, né? Então, o legal é levar na gráfica que eles conseguem aumentar, tá? Na medida que você quiser, tá bom?
Bom, então eu já falei, né, que a partir desses projetos do básico, né, você consegue criar o seu próprio projeto, você vai conseguir adaptar o projeto de outras artesãs que você adquire, você vai poder adaptar o seu projeto, tá? Tudo isso, gente, é o que eu falei, tudo isso é a partir da leitura do projeto que você comprou, tá? Daquele básico. Você tem que entender a leitura do projeto, tá? A leitura do projeto, o que é? Deixa eu abaixar aqui, senão a gente vai ficar ouvindo. A leitura do projeto, gente, o que é? Oi, Luma, boa tarde. É você pegar aquele moldezinho e você ver, analisar se ele está com todas as medidas corretas, se ele está proporcional à perna, se tem uma mão que a mãozinha, geralmente a mãozinha da bonequinha, ela tem que estar proporcional ao braço, o tamanho do braço. Gente, são vários pontos que você tem que olhar nesse molde, tá? São vários pontos para você não errar, tá bom? Que foi esse exemplo que eu dei da minha aluna, que ela adquiriu um projeto muito bonito, por sinal, muito bem elaborado, e ela perdeu, ela acabou de responder, perdi. Por quê? Porque ela teve essa dificuldade de analisar o projeto antes, tá? Então, quando você perde o molde, você perde material, tá? Porque a gente vai no impulso e você pega aquele molde e já risca no tecido, então olha quanta coisa você perde. Então, gente, por isso que é muito importante você analisar todos os moldes antes, tá? A Alê tá falando, tem muitos moldes que a gente precisa refazer todinho. Exatamente, Alê, muito, muito mesmo, tá? Oi, Jane, boa tarde. Muitos moldes e infelizmente nós temos que analisar e temos que olhar todos tintim por tintim, tá? Porque senão a sua bonequinha, quando você, principalmente o corpinho, né? Você termina de costurar, quando você vai encher, tem um corpinho, ele fica torto, tem um braço a maior, como eu falei, a mãozinha. Então, gente, é muito importante vocês, antes de colocarem no tecido, analisar tudo se tá correto, tá? E tem um detalhe também, gente, a posição do tecido. Isso também é muito importante na hora de vocês colocarem o molde no tecido para riscar, tá? Tudo tem uma regra. Então, mas as regras começam aonde? A partir dos moldes, tá? Porque é ele que você vai se basear para fazer a sua boneca, tá? Deixa eu ler aqui mais a minha colinha. Tá. Isso daqui é o que eu acabei de falar, né? Quando você pega um molde pronto, você toda empolgada, que você coloca ali no tecido e já quer riscar tal, e você vê o resultado final, se não tá legal, você perde a confiança em você mesma. Você acha que o problema está em você mesma, mas na realidade não está, gente, tá? Sim, quando a gente está lá no comecinho, quando você está começando a costurar, começando a fazer as bonecas, você pode sim errar. Isso faz parte do processo, tanto é que a gente tem aquela coisa de treinar. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na costura. Isso é para tudo na vida, né? Treinar, jogar uma bola, treinar na pintura, treinar a gente começa lá na escola, na pré-escola, né? Treinar a leveza da mão. Gente, tudo na vida é treinar. Então, quanto mais você faz, mais você fica perfeita, vamos dizer assim, no seu trabalho, tá? E isso daí te traz confiança, tá? Agora, se você começa a fazer só por esses projetos e você
cada vez que você vai fazer uma ou outra, você acaba se não tendo confiança em você mesma, né? A Lê tá falando, olha, eu gosto demais do seu curso de bonecas count. Ah, obrigada, Lê. O meu curso, ele é bem detalhado, ele é bem especificado, né? Eu procuro passar todos os pulos do gato. Para quê? Agora nós estamos falando de bonequeiras de sucesso, porque todo mundo quer ser uma bonequeira de sucesso. Mas para isso você tem que começar do zero, tá? Muitas aqui já tem, a Lê já sabia costurar, né, Lê? Mas eu vejo nas postagens dela, nas bonecas dela, ela tá cada vez melhor, apesar dela já trabalhar com boneca terapia, né, Lê? Já fazer suas bonecas. Então, assim, a gente vai se aperfeiçoando cada dia. Desde quando eu comecei até aqui, gente, eu dei um salto quântico, porque visivelmente a gente consegue enxergar quando a gente começa e o agora. Então, isso são anos de treino, tá? Isso são anos de treino, mas eu vou frisar de novo aqui, tá? Começa pelo zero, começa pelo molde, analisa o seu molde, tá? Antes de você comprar, peça para a pessoa deixar você. É que assim, hoje em dia é por PDF, né? Hoje em dia é enviado por PDF. Então, a gente não tem como analisar antes. Mas, quando você está numa feira, numa loja que você vai comprar, pede para a pessoa deixar você olhar, pede com carinho, pede com delicadeza, que a pessoa que está ali, ela vai mostrar, sabe? Ela vai deixar você analisar, ela vai deixar você uma visão que você tiver ali, um detalhe que você tiver, que você souber identificar, você já vai saber se seu molde, se aquele molde ele tá bom para ser usado ou não, tá, gente? Eu sei que é bem delicado, muitas não querem, né, que a gente abra aquele pacotinho para dar uma olhada, mas se a gente conversar direitinho, se a gente pedir para a pessoa, eu acho que você consegue analisar, dar uma geral, tá? Vamos dizer assim. Aí você vai ver se aquele projeto vai te superar ou não, ou se você vai conseguir fazer, né, gente? Sim, sempre aprendendo. E não é só com o meu curso, não. A Lê tem vários outros cursos. E assim, vocês também têm vários outros cursos. E a gente vai se adaptando com cada um. É por isso que eu falo, para gente não ficar dependente desses moldes, só dos moldes comprados. Gente, faz o seu, adapta o seu com o de outro artesão, tá? Você vai conseguir criar a sua peça, tá? Tenha confiança em você. Tenha essa iniciativa de fazer uma junção de projetos, tá? Desde que eles sejam proporcionais, tá bom? Gente, tá uma chuvinha muito gostosa aqui. Deixa eu seguir o meu roteiro aqui, para eu não me perder, porque eu fico falando outras coisas e eu acabo me perdendo aqui. Ó, teve uma solicitação para entrar ao vivo aqui, deixa eu ver quem é. Erenice, se você quiser entrar comigo na live, tá? Depois no finalzinho eu te chamo, tá bom? É só colocar, me mandar solicitação. Muitas vezes a gente manda aqui sem querer, tá bom? Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos lá. Tá. Gente, eu vou contar uma
Eu vou contar uma história aqui. Eu, às vezes, eu tô aqui conversando com vocês e eu tô lendo o meu roteiro, né? Assim, várias lives que eu faço um roteirinho aqui para eu não me perder. E muitas vezes, aliás, a maioria das vezes eu me perco. E eu tenho um primo que ele assiste a minhas lives e ele fica tirando sarro de mim. Por quê? Obrigada, Patrícia, muito obrigada. Porque quando eu vou ler, eu falo, deixa eu ver aqui. E aí ele fica tirando barato da minha cara, tá? Porque ele fala. Eu lembro sempre dele. Quando eu tô lendo alguma coisa aqui, eu lembro sempre dele. Gente, ele é muito fanfarrão. E ele vive me zoando. Mas eu tenho que ler aqui, porque senão eu vou me perder. Ó, a Patrícia mandou também aqui, mas no final, se der um tempinho, aí a gente conversa, tá bom? Bom, tá. Quando não quero um molde, é tentar adaptar do jeito que... Gente, isso aqui é muito legal, ó. A primeira coisa que a maioria de algumas, né, tenta fazer quando não quer usar um molde é tentar adaptar do jeito que vem na cabeça, tá? Do jeito dela. Isso é legal também, tá? Porque você tá se aventurando a fazer algo. Mas, gente, você tem que saber que a boneca, nós temos o corpo proporcional, né? E a boneca, ela também tem que ter proporcional à boneca, tá? Como eu falei lá no começo, os bracinhos, as perninhas, a cabeça. Muitas vezes a gente erra ao fazer as bonecas porque a gente não presta atenção nesses detalhes, tá? Então, quando eu falo de você adaptar o molde de uma artesã com o seu, com o de outra, e você elaborar o seu próprio projeto, depois que você analisou todo o passo a passo, tá? E você passou aquele projeto para um papel. Tá? Você vai... Gente, tudo é leitura do projeto. Tudo é leitura do projeto. Não tem como você sair montando ali aleatoriamente, tá? Tudo é leitura. Você vai ler, você vai reler o seu, da amiga, de outra artesã, tá bom? Tudo depende da releitura, tá? E eu vou fazer um convite para vocês, tá bom? Primeiro, para você ter todos esses detalhes, todas essas dicas, tudo isso, e muito mais, tá, gente, que a gente vai ter aqui, vocês precisam se inscrever para a semana da nova era das bonequeiras de sucesso, tá? Por que que eu coloquei esse título, gente? Porque eu quero, a partir de hoje, que vocês que estão começando e vocês que já fazem bonecas se tornem uma bonequeira de sucesso, tá bom? E para isso, eu vou estar mostrando para vocês nessa semana que vai acontecer do dia 10 ao dia 17 de outubro, tá? Vai ser uma semana que eu vou trazer muita coisa para vocês, tá? Vai ser uma semana que eu vou estar explicando, vou trazendo muitas dicas para vocês, tá bom? Daqui, sou muito curiosa e atrevida, vejo bonecas e às vezes imagino uma boneca. Desenho mais ou menos. Crio os meus moldes e faço. Nunca fiz curso de costura, mas o desafio me move. Perfeito, perfeito. É artesanato daqui. Artesanato daqui. Gente, perfeito. Eu acho que essa motivação faz com que você vá além, tá?
faz com que você vá além e você consegue ultrapassar os seus limites, tá? Ultrapassar barreiras e você é uma pessoa que não tem medo de se aventurar no mundo das bonecas, tá? Então, isso também é muito bacana. Só que é o que eu tô falando, você tem que ter a base, você tem que ter a sabedoria ali, o entendimento dos projetos, dos moldes, tá bom? Para sua boneca ficar proporcional a todos os membros, tá? E as roupas também. Muitas vezes a gente compra um projeto que a roupa não cabe na boneca, né? Ou ficou muito grande. Ou a boneca é pequena demais, ou a roupa tá grande demais, ou pequena, ou vice-versa, não é? Por isso que eu tô falando, tá? Que tem que começar pelo básico, tá bom? Que você tem que analisar todos esses moldes, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pode me fazer pergunta, gente. Oi, Cris, tudo bem? Pode me fazer uma pergunta, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Tá, eu dou risada porque eu comecei a live já falando, não sei nem se eu falei tudo já. Tá. Sim, olha, praticamente, gente, eu já falei tudo sobre os moldes, tá? Sobre as dificuldades que muitas têm às vezes a gente fica muito ansiosa de querer fazer aquela determinada boneca. E você tem receio de até mesmo de começar a fazer, porque você não sabe por onde começar, porque você não sabe onde fica o ombro, você não sabe onde vai ficar o braço, onde você não sabe a colocação das pernas, tá? Isso tudo o molde tem que trazer para vocês, tá bom? Isso tudo os projetos têm que trazer para vocês. Pegou o bonde andando, né, Cris? Eu tô falando sobre moldes e projetos, que muitas vezes a gente acaba ficando dependente desses moldes, né? Muitas vezes a gente acaba ficando com medo de pegar um molde e fazer uma boneca, e que a base de tudo é a análise desses projetos, tá bom? Que é a análise é o estudo do projeto. É a mesma coisa que você pegar uma receita de bolo, você vai olhar tudo que vai no bolo e você vai ver se aquela quantidade, será que aquela quantidade é boa? Ah, eu vou colocar um pouquinho a mais aqui. Ah, mas o óleo, eu vou colocar menos óleo. Então, a gente vai sempre tirando, colocando e achando que o bolo vai ficar lindo, maravilhoso e perfeito, delicioso. E muitas vezes não vai. Isso acontece também com muitos projetos que a gente compra e quer fazer, tá? Patrícia, fala comigo depois no direct, tá bom? Então, gente, tens algum projeto? 12 Creaciones, eu não sei se eu falei certo, me manda um direct depois, tá bom? Então, gente, o molde é muito importante para vocês começarem a fazer as suas bonecas e se tornar uma bonequeira de sucesso, tá bom? A partir daí, quando você entender que o molde está correto, tá? Olha, quer uma dica? Uma dica bem legal? Antes de você, se você não tem ainda a visão dos projetos, antes de você colocar no tecido que você vai fazer a sua boneca, faz num tecido qualquer, num tecido velho, num tecido qualquer que você possa cortar ali e fazer, tá? E costurar.
Aí você vai, a partir disso, você vai começar a entender o seu molde, tá? A fazer análise do seu molde, tá? A Cris está falando, é bem frustrante quando não dá certo. É verdade. A gente fica porque você acaba perdendo o projeto e acaba perdendo o material, né? Então, gente, por isso que eu quis começar a live esta semana com esse assunto do molde, porque é a partir dele, tá? Que você vai conseguir, que você vai dar o seu pulo para fazer outras bonecas, tá bom? Não tenho dificuldades de mudar o molde, mas não consigo aumentar a roupinha. Então, isso também tem que ser analisado de acordo com o molde que você está fazendo, com a boneca que você está fazendo. Tem que estar tudo proporcional, tá? Tem que estar tudo proporcional. Você tem que saber ampliar essas roupinhas de acordo com o molde que você ampliou, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Olha, tem 2 solicitações aqui. Às vezes, gente, as meninas apertam errado aqui, tá? Às vezes apertam errado, tá bom? Bom, perguntas, meninas. Podem me perguntar o que vocês quiserem com os moldes, sobre os moldes, tá? Deixa eu ver se ficou algum assunto para trás. Olha, a gente, quando a gente fica muito dependente desses moldes comprados, você acaba não desenvolvendo a sua criação, tá? Você acaba ficando sempre dependente, sempre você vai ter que comprar um projeto para fazer a sua peça. Então, o certo, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, o porquê dos moldes, o porquê do projeto, o porquê da leitura dos projetos, o porquê do entendimento daquele molde que você comprou, tá? Você tem que entender porque você vai, a partir disso tudo, você não vai ficar mais dependente de outros projetos. Tá? A partir daquilo que você tem, você vai conseguir fazer seus moldes. Você vai conseguir fazer uma perna diferente, um braço diferente, tá bom? A partir desse estudo dos moldes, tá? Porque assim você não vai ficar dependendo de tantos moldes aí que a gente fica adquirindo, porque a gente fica pegando na internet, fica comprando, às vezes a gente gasta dinheiro, muito dinheiro, comprando vários moldes, vários projetos, tá? Isso é real, tá? Isso é real. Porque vocês devem comprar, né? Muitos moldes. Eu também já comprei muitos moldes, tá? No começo eu comprei, eu era dependente desses moldes. E a partir deles eu fui criando as minhas peças, tá? O meu estilo. Então, gente, tudo começa na base. Tudo começa do começo, tá? Que é a base de tudo, né? Paula, eu não entendi. Como faço para adquirir? Eu não entendi, Paula. Qualquer coisa você me manda um direct, tá bom? Então, como a gente vai ter aí uma série de lives aí que a gente vai falar de vários assuntos, nada mais justo do que eu começar pelo molde. Tá? Porque a partir de agora vocês vão tentar analisar cada molde que vocês têm aí, tá? Vocês e vocês podem me mandar mensagem, tá? Pode me mandar mensagem se você conseguiu ter alguma visão do que estava de errado em algum molde que você tem aí, tá bom? Olá, Adri Trigueiros, ela é minha aluna.
ela tá falando aqui, com um molde só, a gente consegue fazer várias bonecas. Exatamente isso que eu tô falando, gente. É exatamente isso que eu tô falando. Você ter um molde e a partir desse molde você conseguir fazer outras bonecas diferentes. Você não fica dependente de ter que comprar moldes, ter que comprar moldes. Você vai ficar com uma pilha de moldes e muitas vezes você não vai fazer. Muitas vezes você não faz. Então, o legal é você ter essa perspectiva, essa percepção de que um molde você consegue fazer vários projetos, tá? Vários. Meninas, pode falar alguma coisa, pode me mandar pergunta, tá? Pode falar comigo, tá bom? Deixa eu ver se eu não pulei nada, porque eu não quero pular nada com vocês, tá? Porque tudo isso que eu tô falando, gente, serve. Eu sei que muitas aqui já fazem bonecas, já tem a visão de como mudar um molde, já tem a sua criação desenvolvida, tá? Eu sei que tem aqui, mas eu sei que tem muita gente aqui também que quer começar a fazer bonecas, que quer se aventurar no mundo das bonecas de pano. Então, por onde a gente começa? Pela base. Qual é a base? São os projetos, são os moldes, porque é a partir dele que você vai começar a desenvolver as suas bonecas, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse assunto dos moldes, porque ele é o começo de tudo, tá? Ele é o começo de tudo. Zenaide, é como não ter uma identidade quando só copiamos. É isso mesmo, Zenaide. É perfeito. Por isso que eu coloquei esse título, A Nova Era das Bonequeiras das Bonequeiras de Sucesso, tá? Até errei aqui, ó. Até errei, tá? Porque assim, a gente tem que ter essa identidade no nosso trabalho, tá? A gente tem que ter a nossa gente, eu falo isso toda hora aqui, tá? Ela já falou ali a nossa identidade ali, né? O nosso jeitinho, os nossos detalhes, tá? Nas nossas bonecas, tá? A Adri tá falando aqui. Hoje eu criei um molde e fiz um Papai Noel. Eu adorei. Uma folha ao meio e risquei só um lado e abrindo a folha já fica o molde completo. Muito bem, Adriana. Muito bem. Você já você já sabe como olhar os projetos, olhar os moldes, né? Você já tem essa visão. Olha que bacana. Isso, gente, serve para o corpo. Muitas vezes, isso não serve muito para pernas e braços, tá? O corpo é tranquilo, mas as pernas e os braços também têm que estarem proporcionais ao corpo que você acabou de corrigir, tá bom? A Adriana, ela dobrou, é isso mesmo, você dobra ao meio, você riscou, você dobra ao meio, tá? E aí você vai cortar. O corpo funciona, mas muitas vezes o braço e a perna não funciona, tá? Então, a gente tem que saber deixar o bracinho na largura também, né? Do relacionado ao corpinho. Gente, é tudo uma questão de visão aí que vocês vão ter que ter, tá? Sim, para a cabeça e o corpo. Agora, os braços, tudo tem jeito, tudo junto, sim. Os braços e as pernas, você tem que fazer proporcional a isso que você ajustou, tá bom?
Uma boa dica para quem está começando agora, tá? E não entende ainda muito dos projetos e dos moldes, tá bom? E quem está começando, gente, é fundamental vocês começarem pelo básico mesmo, tá? É fundamental, porque é a partir dele que você vai poder comprar, adquirir outros projetos, tá bom? Mais elaborados. E você vai ter que analisar aquele projeto elaborado também para você conseguir fazer a sua boneca, tá bom? E eu quero que todas sejam uma bonequeira de sucesso, gente. Eu me propus a isso. Oi, Márcia, boa tarde. Eu me propus a isso, tá bom? E então eu quero que todas sejam uma bonequeira de sucesso. Eu sei que aqui muitas são, mas eu quero que vocês sejam mais ainda, tá bom? Então, por isso, vocês se inscrevam ali, tem um link na minha bio, tá? A minha bio, gente, o que que é? Nada mais é do que o meu perfil do Instagram. Tem a minha foto, tem várias coisas ali, tal, escrita, o que eu faço, o que eu sou, o que eu não sou. E aí embaixo tem um link, tá? Clica nesse link que ele vai te levar na página onde você faz a inscrição para essa semana da nova era da bonequeira de sucesso, que vai acontecer no dia 10 a 17 de outubro, tá bom? Gente, vai ser uma semana muito bacana, muito legal. Eu já tô começando, hoje eu já comecei, é um esquenta, tá bom? Esses dias aqui pra frente vai ser um esquenta para aquela semana. Todo dia eu vou trazer um assunto aqui para vocês relacionado às bonecas de pano, tá bom? Por quê? Porque eu quero que você lá na frente, quando chegar naquela semana, você já vai estar com tudo já sabendo tudo o que eu tô planejando aqui com vocês, que a gente vai anotando, tá bom? Quem não tem essa facilidade, quem está começando agora, anota, tá bom? As dicas que a gente dá aqui, para quando chegar lá naquela semana, você entender tudo que eu vou falar para vocês ali, tá bom? Meninas, pode me perguntar. Me perguntem, tá? Eu sei que tem muita pergunta aqui, muitas querem perguntar algo também e ficam um pouco acanhadas, tá? Mas olha, posso falar uma coisa? Às vezes a sua pergunta, tá? A sua dúvida é de várias outras aqui dentro do grupo também, tá bom? Dentro dessa live, tá? Então é muito bacana vocês fazerem as perguntas e eu vou respondendo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tá bom, gente? Será que eu falei tudo? Vou falar de novo para você começar a analisar os moldes, tá? Começa do básico, mais básico do básico, tá bom? Analisa o seu projeto, vê se ele tá correto, vê se ele tá no tamanho certo, tá? A partir dessa análise, você vai poder fazer o seu próprio molde, tá? O seu próprio molde. São questões de treinamento também, tá? Isso daí você, com o tempo, você vai adquirindo essa facilidade, tá bom? Oi, Lourdes, Cristiane, mais uma, achei que era mais uma xará, mas não é não. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Bom, meninas, então, amanhã à tarde, o mesmo horário, tá bom? Eu vou fazer, vou trazer um outro assunto aqui para vocês, tá? Às 3 horas da tarde, eu vou trazer um outro assunto relacionado às bonecas, tá bom? A ser uma bonequeira de sucesso. Eu me propus a isso, tá? E eu quero que vocês
seja uma bonequeira de sucesso, tá? Bom, meninas, já que ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, então eu vou me despedir aqui de vocês, tá? Façam aí análise de vocês aí nos projetos que vocês têm e depois vocês vão me contar o que vocês viram de diferente em tudo material que vocês têm aí em casa, tá bom? O que deu certo, o que deu errado, se você conseguiu perceber um erro no projeto, tá bom? Se você está tendo alguma dificuldade, tá bom? Vocês vão me mandando mensagem, vão me mostrando, eu vou ajudando vocês, tá bom? Então, meninas, até amanhã. Amanhã às 3 horas da tarde eu estarei aqui novamente, tá bom? Pra gente fazer uma live com outro assunto relacionado aos projetos, às bonecas de pano, para você chegar lá naquela semana da nova era da bonequeira de sucesso, tá? Já sendo uma bonequeira de sucesso, tá bom? Com todas as dicas que eu tenho aí pela frente para dar para vocês, tá bom? Meninas, um beijo, boa tarde, bom descanso aí, um restinho do dia aí para vocês descansarem um pouquinho e até amanhã.